Olá, amigos e amigas AgroConnection. Estamos de volta com mais uma atualização sobre o clima e a condição das lavouras aqui nos Estados Unidos. Enquanto você dá seu like, solta a vinheta. Vamos começar esse vídeo falando do monitor de seca aqui nos Estados Unidos. Como muitos de vocês devem estar se perguntando no Brasil, como que está o clima aqui nos Estados Unidos? Então, se a gente olhar nesse mapa que mostra o monitor de seca, podemos ver que nós temos um cenário de seca em boa parte da região produtora dos Estados Unidos. Essa situação é mais crítica na região oeste, principalmente nos estados do Kansas, Nebraska e um pouco da Dakota do Sul. Além da parte oeste, também está numa condição de seca o estado de Missouri. Esse cenário de seca, ele compreende em torno de 29% da área de milho e 26% da área de soja. Apenas uma informação adicional aqui, a gente normalmente não reporta o Texas, mas essa semana eu estava acompanhando algumas notícias e o pessoal começou a colher no Texas. Isso são algumas semanas à frente do que normalmente se colhe. É um estado que vem sofrendo muito com essas condições de seca e essa colheita antecipada é resultado disso. Com certeza, o rendimento de grão não é como eles gostariam. Agora, mostrando a chuva nos últimos 7 dias, algumas regiões produtoras elas receberam bons volumes de chuva, como vocês podem ver em amarelo ou vermelho no mapa, onde esse volume de chuva superou os 50 milímetros e ele esteve mais concentrado em Missouri, onde a condição era de seca. O Kansas e parte de Nebraska também recebeu algumas pancadas de chuva boa, o que deve amenizar um pouquinho a condição de seca naqueles estados. E essas chuvas intensas, elas acabaram até causando algumas inundações em Missouri, próximo à cidade de St. Louis, que é uma cidade grande e famosa, e também em boa parte do Kentucky. Talvez vocês devem ter acompanhado isso nos noticiários aí no Brasil. Com relação à previsão de chuva para os próximos 7 dias, são esperados volumes maiores, chuvas de 50 até 150 milímetros na região ao leste, do Corn Belt, onde vocês podem ver que está em roxo ou vermelho, e também em boas chuvas aí de 20 a 50 milímetros, mais a região norte, que compreende os Grandes Lagos. Mais para o oeste, onde temos esse cenário de seca que acabamos de falar, apenas Nebraska e parte da Dakota do Sul devem receber alguma chuva. Com relação à condição das lavouras, não tivemos muita mudança em relação à semana anterior. Para o milho, 61% da área é considerado bom ou excelente, 25% razoável e 14% ruim ou muito ruim. Para a soja, muito similar, 60% é considerado bom ou excelente, um pouco mais aí razoável, 29%, e 11% ruim ou muito ruim. Agora, com relação aos estádios de desenvolvimento, o milho ele já atingiu o estágio de embonecamento em 80% da área, o que são 5 pontos percentuais em relação à média dos últimos 5 anos, com destaque ao Missouri, que está com 92% da área que já atingiu o embonecamento, é o estado em que esse estágio está mais avançado. O milho já atingiu o estágio de grão pastoso em 26% da área, o que também são 5 pontos percentuais abaixo da média dos últimos 5 anos. E mais uma vez destaque para o Missouri como estado que está mais adiantado, com 51% da área. Para a soja atingiu o estágio de florescimento em 79% da área total, o que é muito similar ao ano passado, apenas 1 ponto percentual a menos. E destaque para a Dakota do Norte, com 86% da área que já atingiu o florescimento. A formação de vagem já chegou nesse estágio em 44% da área. Aí sim, nós temos um pouco de atraso em relação à média dos últimos 5 anos, 7 pontos percentuais a menos, com destaque para a Iowa, que está com 52% da área em formação de vagens. Com relação aos preços, o milho
Quando eu conferi o preço pela última vez, o milho estava cotado a $5,51 per bushel e a soja a $15,59. Agora eu passo para você, Alexandre. Como está a condição das lavouras aí na sua região? Buenas, Lucas! Passando aqui então para atualizar sobre a região Centro-Norte, estados de Nebraska, Dakota do Sul e Dakota do Norte. Nós tivemos uma semana aí que passou com temperaturas bem agradáveis, não passando dos 30 graus, o que é muito bom aí para as culturas no campo, né? Soja e milho entrando aí em etapas de enchimento de grão, mas que a partir dessa segunda-feira, né, dessa semana, quando foi divulgado o relatório do USDA, as temperaturas começaram a aumentar e na terça-feira à noite, até a gente mandou nos nossos grupos aí, aqui em Lincoln, né, ou lá em Lincoln, hoje eu estou gravando aqui do oeste de Nebraska, mas lá em Lincoln a gente registrou 31 graus às 11h30 da noite, ou seja, durante o dia essas temperaturas aí giraram em torno dos 38 graus. Com relação à chuva, né, a gente teve uma semana chuvosa, né, na semana passada até a quinta-feira, dia 28, e de lá para cá a torneira secou, né? Fechou a torneira aqui pela região Centro-Norte, né? Nós não tivemos chuvas significativas e somados aí ao calor, são situações que, né, dependendo aí se nós não tivermos chuvas nas próximas semanas, podem ocasionar algum tipo, né, de problemas aí para o milho e para a soja. Bom, então vamos direto para o que o USDA relatou com relação à cultura do milho aqui na região Centro-Norte, né? O milho em florescimento avançando, né? Chegando muito próximo às porcentagens máximas aqui em Nebraska, seguido pela Dakota do Sul e Dakota do Norte. Já para o enchimento de grão, né, massa mole, nós temos aí um início, né, na região, com Nebraska também puxando à frente com 21% e as Dakotas seguindo logo adiante, aí, recém começando, como eu disse, esse quesito. Quando a gente fala das condições do milho na lavoura, que é bem interessante de notar que tanto Nebraska quanto a Dakota do Sul, apesar das chuvas que nós falamos, né, o relatório da segunda-feira colocou como, né, as condições da lavoura tiveram uma leve piorada no milho aqui para esses dois estados. Já a Dakota do Norte é o que puxa os valores para cima, né? Nós tivemos aí valores, por exemplo, o milho em condição boa na Dakota do Norte saltou de 58 na semana passada para 64 nessa semana, 64%, ou seja, Dakota do Norte então carregando os dois estados que tiveram uma leve piora. Já para a soja, pessoal, o florescimento de soja também avançando muito rapidamente, né? Nós estamos quase chegando nas porcentagens máximas. A soja formando vagem avança, né? Nebraska já está com 50% dessa área, né, na questão da formação de vagem, seguido pelas Dakotas. E quando a gente fala então vai para as condições da soja no campo, nós temos uma situação semelhante, né? Onde tanto Nebraska, principalmente Nebraska, né, teve uma leve piorada aí, né? Manteve as condições excelentes de 13%, mas caiu para 44% bom, já que na semana passada nós tínhamos 47%. A Dakota do Sul teve uns valores mais estáveis, né? Pouca mudança de uma semana para outra, e a Dakota do Norte também aí mantendo a sua qualidade, né? Tanto a Dakota do Sul quanto a Dakota do Norte com lavouras melhores que Nebraska, tá bem? Para a semana a gente deve ter, como eu falei no início do vídeo aqui, poucas chuvas para a região Centro-Norte, tá, pessoal? Aumento da temperatura, poucas chuvas. Vamos ficar de olho para o relatório da semana que vem, ver se as chuvas que aconteceram a semana passada ainda, quem sabe, podem ajudar em manter por mais uma semana, pelo menos, essas condições. Mas tem algumas chances aí, pequenas chances de 30 a 40 milímetros na parte leste da Dakota do Sul. Nebraska e Dakota do Norte nós não estamos esperando chuva significativa, beleza? Então eu volto contigo, Fernanda. Vai daí. Olá, Alexandre. Olá a todos os amigos e amigas conectados aqui no Agro Connection. Estou de volta para mais uma semana, trazendo aqui a região dos Grandes Lagos e começando com esse primeiro mapa que você está vendo aqui, área de milho em estágio de embonecamento. Como vocês podem ver, os números estão variando de 56% a 73%, com o Wisconsin sendo o estado aí mais atrasado, com 12 pontos percentuais abaixo da média histórica. Já para esse outro mapa, área de milho em estágio de grão pastoso, os números estão variando entre 7% a 22%, com o Wisconsin aí puxando essa média para baixo. Agora aqui as condições das lavouras de milho, temos Minnesota e Michigan com cerca de 1/3 das lavouras em condições razoáveis. Já Wisconsin tem as melhores condições, como vocês estão vendo aqui no mapa, reportados entre esses três estados.
Agora vamos falar da soja. Em estágio de florescimento, está variando de 77% a 84%, com o Wisconsin puxando essa média novamente para baixo. É o mesmo cenário que a gente viu para o milho. Esse outro mapa aqui nos mostrando soja em formação de vagem, os números variando de 36% a 51%. Minnesota sendo aqui o destaque negativo, com apenas 36%, o que são 21 pontos percentuais abaixo da média histórica. Já o mapa aqui mais importante para a soja, que é a condição das lavouras, temos Michigan, continua aí tendo mais de um terço em condições razoáveis. Já Wisconsin e Minnesota tem de 66% a 77% em condições boas ou excelentes. Bom, pessoal, e para trazer um pouco aí de assunto técnico no vídeo dessa semana, nós recebemos informações que produtores lá em Wisconsin esse ano estão relatando aí alguns problemas com relação à nodulação da soja. E algumas reflexões aqui do porquê dessa nodulação está sendo um problema lá em Wisconsin. Bom, nós sabemos aí que problemas com a nodulação na soja pode ser devido a estresses abióticos, como por exemplo, baixo pH do solo, menor aí que 6, solos saturados ou solos secos e também temperaturas frias podem afetar negativamente a nodulação na soja. E a safra esse ano, como viemos reportando aqui em termos de clima, ela está sendo muito desafiadora, com poucas chuvas, danos de granizo e também agora altas temperaturas nessa semana que está atingindo lá em Wisconsin, mas também toda a região dos Grandes Lagos. E dado que o tempo de vida normal de um nódulo ativo aí na soja varia de 4 a 5 semanas, isso sugere que a soja continuará a produzir novos nódulos, novamente aí se o ambiente estiver propício e os risóbios estiverem presentes, até o estágio aí de R6, que é o enchimento de vagem. Então isso significa que enquanto a soja aqui nos estados na região dos Grandes Lagos ainda estão produzindo nódulos, e vamos ficar de olho nos relatórios das próximas semanas e também trabalhos que a universidade, a extensão está produzindo, caso os produtores venham a relatar aí mais problemas com nodulação. Bom, e além de assunto técnico, hoje eu quero trazer aí uma participação especial no vídeo dessa semana, que é o Bruno Lena, que trabalha no serviço de extensão da Universidade de Nebraska. Bruno, conta pra gente um pouco sobre o seu trabalho, o que você faz lá em Nebraska, e depois do Bruno eu vou convidar o Alexandre para cobrir a região do Kansas, já que o Carlos não estará com a gente essa semana. Bom dia, pessoal, aqui quem fala é o Bruno Lena. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao pessoal do canal que me convidou para participar desse reporte semanal da agricultura dos Estados Unidos. Eu recentemente fui contratado pela Universidade de Nebraska, Lincoln, e o meu título é Educador de Extensão. Basicamente, a minha função é auxiliar a agricultura dentro de uma região de Nebraska em que qualquer questão relacionada ao cultivo de milho e soja, os agricultores podem me ligar e perguntar, e a minha função é basicamente auxiliar eles a encontrar a melhor maneira de produzir essas culturas. De uma maneira bem simplificada, se eles tiverem qualquer questão relacionada ao processo produtivo, por exemplo, quantidade de água a ser aplicada ou alguma doença que eles estão tendo problema na área deles, eles podem me ligar e perguntar quais são as alternativas e como eles podem manejar essas questões dentro da agricultura. Falar um pouquinho sobre o meu background. Eu sou um agrônomo formado no Brasil e tenho mestrado e doutorado em agricultura de sistemas agrícolas, também formado, também os títulos eu tive no Brasil. No início de 2019 eu vim para os Estados Unidos e eu estava fazendo meu pós-doutorado na Universidade de Auburn, lá no Alabama. E em abril desse ano eu fui contratado pela Universidade de Nebraska Lincoln, onde eu estou até agora. Bom, desde quando eu comecei a graduação, eu venho trabalhando com a questão de irrigação e essas são as áreas que eu vou focar mais dentro aqui do canal nas próximas semanas. Com isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade novamente que o pessoal do canal está me dando e vejo vocês nas próximas semanas. Até mais!
Olá, Fernanda, voltando aqui para falar então da região do Kansas, Missouri, Iowa. Não é o Carlos, é o Alexandre mesmo, né? Para vocês estão estranhando, eu com o boné da Kansas State. Bom, eu estudei lá, né? Fiz o meu mestrado, então essa é uma oportunidade de eu voltar a usar o roxo por aqui, né? O Carlos está lá no Congresso Mundial de Solos na Escócia, semana que vem, ou quem sabe na outra está de volta aí para nos contar as novidades. Mas então vamos atualizar a região de Iowa, a região de Kansas e do Missouri, né? Uma região que a gente viu também a volta do calor por aqui. Aqui eu vou mencionar meu amigo César Guareschi, que nos contou lá no nosso grupo do WhatsApp que também na terça e na quarta-feira à noite, lá em Manhattan, no Kansas, as temperaturas atingindo noturnos, tá? Temperaturas noturnas de 34 graus, ou seja, muito calor também aqui na parte mais sul do cinturão do milho, né? Mas é uma região então que tem Iowa aí puxando à frente, né, conforme nós vamos falar aqui. As chuvas que aconteceram na região foram boas, tá? Na semana que passou nós tivemos 60 milímetros aí na região oeste do Kansas, que estava precisando bastante, a região leste também atingindo esses volumes de chuva. Só para fazer um parênteses, a gente teve produtores do oeste do Kansas visitando aqui o Nebraska, né? Nos contando quão dramático tá por lá, né? É uma região realmente que está puxando as médias dessa região para baixo, tá? Com relação a Missouri, a metade sul recebeu altíssimos valores de precipitação, né? 70, 100 milímetros. St. Louis, que é a cidade grande a leste do estado, recebeu aí 200 e poucos milímetros, aí teve episódios de enchente por lá. E Iowa, algumas boas chuvas aí de 40 milímetros mais focados no leste do estado, tá? Com relação ao relatório então do USDA, pessoal, milho em florescimento avançando, né? Missouri mais avançado dos 3 estados, com 92%. Quando a gente fala do milho enchendo o grão, né? O milho em massa mole, o Missouri também vai liderando aí, né, no quesito do milho. Iowa está com 30%, por exemplo, Missouri 51%. Já as condições na lavoura, nós temos um Kansas aí que tem se mantido estável, tá? Uma leve piora, talvez esses efeitos da chuva ainda não tenham sido refletidos, ou talvez é muito tarde em algumas situações para reverter, né? A gente pode até ir atrás aí de umas imagens, tiveram lavouras do oeste do Kansas aí que torraram com a questão da seca, e essa é a região que puxa mesmo esses números de Kansas para baixo, tá, pessoal? Já Missouri, um pouco melhor que Kansas, né? Eu diria que Missouri está muito parecido com Nebraska aqui, as condições, né? Pelo menos pelas porcentagens fornecidas pelo USDA. E Iowa, né, pessoal, como o Carlos vem falando aqui semanalmente, a gente tem notado isso, Iowa está muito bem esse ano. Então, lembrem que Iowa é o principal produtor de milho e soja, né? Está sempre ponteando, né, como número 1 ou segundo colocado, muito bem esse ano, né? Nós tivemos aí uma leve piora de 3%, né? A semana passada era 63% bom, essa semana veio 60%, mas ainda assim está bem na foto o estado de Iowa para mim. Quando a gente vai para a soja, pessoal, soja florescida também avançando bastante, aqui a Iowa está liderando, tá? A Iowa com 83% da soja florescida, e a Iowa também lidera a formação de vagem, com 52% já nesse estágio. Com relação às condições da soja na lavoura, pessoal, uma situação aqui que o Kansas teve uma significativa piora, tá? E aqui a região de soja do Kansas é mais centro e leste, tá? Não tanto no oeste, por essa questão de ser um local que chove muito pouco. E o produtor aqui, o lugar que chove pouco, opta pelo milho, tá? Então o Kansas teve uma piora aí no quesito da soja. As porcentagens que eram boas se transferiram para razoável. Já Missouri, tivemos uma melhora, tá? Então Missouri leva para cima, muito em virtude desses altos volumes recebidos na região sul do estado. E Iowa, estável. Iowa ainda está bem bom, né? Nós temos 14% excelente e 59% bom, então Iowa mantendo essa condição saudável das lavouras, tá, pessoal? Para a semana que vem aí, né, começando a partir aí do dia 4, 5 de agosto, nós temos um sul de Missouri recebendo mais chuvas, 60 a 70 milímetros. O norte de Iowa aí chovendo bem também, bem mais ou menos, né, 25, 30 milímetros, mas são chuvas importantes para essa época do ano. E nas demais regiões, então, né, Kansas deve dar uma parada na chuva, a parte sul, né,
centro e oeste de Iowa também não deve receber grandes volumes, e vamos ver o que vai ser para a semana que vem, né, nessa região tão importante, né? Sempre de olho muito atento no estado de Iowa, ver se vai manter essa condição, porque é um estado novamente que deve carregar os outros dois. Era isso por hoje. Lucas, volto contigo então, fala para nós aí, encerra esse vídeo, fala da tua região e nós vemos na semana que vem. Muito bem, Alexandre. Agora de volta aqui para o leste dos Estados Unidos, nos estados de Illinois, Iowa e Ohio. Hoje eu trago uma convidada especial para falar da atualização nesses 3 estados, Raíza Givartowski, ela é estudante de doutorado também aqui na Universidade de Illinois. Raíza, é contigo. Obrigada, Lucas, pela introdução e pela oportunidade de estar aqui hoje. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre as condições e estágios de desenvolvimento das lavouras de milho e soja aqui no estado de Illinois e também nos estados de Indianápolis e Ohio. Mas antes de começar, vou falar um pouquinho sobre o clima aqui da região. Depois de muito tempo de um clima quente e seco, no começo da semana a gente teve uma chuva meio tímida e ontem caiu bastante água. E hoje mais cedo eu tive presente num dia de campo e o professor fez uma comparação muito legal, que a chuva de ontem era como dinheiro caindo do céu para os produtores da região. Passando então para as condições das lavouras de milho, elas são melhores em Illinois com 74% bom ou excelente, e Indiana e Ohio com 50% ou um pouco mais bom ou excelente. Com relação aos estágios de desenvolvimento, a porcentagem de milho que atingiu embonecamento varia de 77% a 91%, estando esses 1 a 3 pontos percentuais acima da média histórica. Com relação ao grão pastoso, essa porcentagem varia de 23% a 31%, com o estado de Illinois estando 11 pontos percentuais abaixo da média histórica. Passando então para as condições das lavouras de soja, essas também são melhores em Illinois, com 68% bom ou excelente, e nos estados de Indiana e Ohio, a porcentagem de bom e excelente está entre 50% ou um pouco mais. Sobre os estágios de desenvolvimento da soja, o florescimento está entre 76% e 82%, variando esse de 5 pontos percentuais abaixo até 6 pontos percentuais acima da média histórica. E com relação à formação de vagem, a porcentagem varia de 37% a 46%, com o estado de Illinois estando 14 pontos percentuais abaixo da média dos últimos 5 anos. Chegamos ao final de mais um vídeo semanal do Agro Connection, com atualizações in loco da condição das lavouras e do clima aqui nos Estados Unidos. Se você gosta dos nossos vídeos e quer nos manter motivado a continuar trazendo essas atualizações, deixe o seu like, segue o Agro Connection e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima semana!